Então, meus amigos da Network, aquela pergunta de ontem sobre culto, liturgia e serviço. Culto, liturgia e serviço. Como servos de Deus e servas de Deus, essas coisas a gente tem que saber. Isso é o básico, é o mínimo. O pessoal confunde culto com liturgia e serviço cristão. Olha, o culto é abrangente. O culto é o momento em que a criatura presta homenagem ao Criador. No nosso caso, Jesus, o Senhor Deus, nós como cristãos, mas os povos antigos tinham os seus cultos, porque eram os humanos cultivando suas divindades. Cultivar. Dentro do culto existe o elemento da liturgia. A liturgia, na verdade, ela é a ordem eclesiástica, no nosso caso, a ordem eclesiástica. A liturgia, ela é a ordem com que você vai lidar com o desenvolver do culto. O serviço está dentro da liturgia, que é a movimentação dos elementos. O culto agrega os elementos da liturgia. No nosso caso, os elementos são alguns: a palavra, a oração, os cânticos, a Santa Ceia, a ação de graças, o partir do pão, cuidado necessitado. São serviços do culto que se originam do culto para a comunidade. Dentro do culto, a liturgia. Dentro da liturgia, alguns serviços cristãos, que é o caso que os diáconos hoje oferecem. Ok? A liturgia de Jesus, que devia ser a nossa exemplar, está aqui em Mateus 26. Ó. Muito simples. Ele começa com uma palavra, ele dá uma palavra sobre a questão da crucificação, da traição que ele vai passar. Logo depois, ele pega o pão, ele abençoa o pão, e depois ele pega o cálice e dá graça pelo cálice. Depois ele serve a ceia, e aí ele prega a mensagem: este é meu sangue, este é meu corpo, digo-vos que agora não beberei mais, até que chega e tal, e vai pregando, prega. Depois eles cantam o hino e saem. Então, o que nós temos basicamente da liturgia de Cristo? Eu tenho uma abertura, eu tenho uma palavra, eu tenho uma oração de bênção, uma oração de graças, eu tenho a comunhão e eu tenho o cântico. Simples, não é? Por que ele abençoa o pão e ele dá graça pelo cálice? Ele abençoa o pão porque o pão é a comida diária. Lembra que ele abençoou também naquela vez que ele multiplicou? O pão é a comida diária. E o pão é a cura da enfermidade. O corpo dele enfermou para curar o nosso. E o pão que comemos, o alimento, tem que ser nossa cura. Daí, escolher bons alimentos. A graça pelo cálice é porque a salvação é uma gratidão de Deus, algo que deve ser grato para o resto da vida. Quando veio o primeiro século, tem uns patrísticos, são os pais da igreja, aí temos Tertuliano, Clemente, Ambrósio, tantos eles, Irineu. Eles mantêm a mesma coisa. Agora tem um presidente, que seria o presbítero, ele lê uma carta pastoral, ou lê um texto bíblico, depois faz orações de graça, orações e orações de graça, serve a ceia, recebe as ofertas, entrega para viúvas, pobres, doentes, estrangeiro, indigente, e depois cantam os hinos. Isso veio até o quarto século, quando aí nós vamos ter a presença já das encíclicas papais. Quando se nomeiam papas, né? Aí isso é outro assunto, eles começam a escrever encíclicas, entre elas algumas políticas, né? E é enviada para as comunidades. E aí se toma um lugar da palavra. Aos poucos, tudo que os papas fazem fica maior do que a palavra. E o culto vai sofrendo alteração. Com o passar do tempo, os sacramentos, a reza pelos mortos, os terços, e isso encheu o culto cristão de coisas que não eram elemento de culto. Isso aí foi proliferando, foi aumentando, ao ponto de chegar o momento já ali, perto da Renascença, perto do tempo barroco, né, do século XVI, em que o culto era agora chamado de missa, era feito em latim, porque latim é uma língua que ninguém entendia. A Igreja Católica manteve o conhecimento de todo mundo isolado, ninguém conseguia aprender a não ser sua língua materna. Aí eles começam a falar em latim, porque seria uma linguagem de Roma, uma linguagem mais divina. Ele vira as costas para o povo, né, e começa a fazer a missa de costa, porque agora havia uma divindade. O povo não participava mais, de vez em quando, da Santa Ceia. E olhe lá, isso veio até o tempo barroco, século XVI, quando
eles começaram a inovar. E aí um movimento novo de glamour às artes, né, cresceu. E aí eles começaram a fazer templos suntuosos. A música começou a ter mais qualidade, mais polifônica. Começou a grande era dos compositores cristãos, né? A guerra dos órgãos, os grandes concertos, os grandes coros. O culto virou o quê? Um espetáculo. Aí perdeu totalmente sua natureza de ser. Foi que veio a reforma, em 1517, e resgatou isso tudo. Tirou essas coisas todas, resgatou a palavra para o centro, a adoração para o centro e a celebração da Santa Ceia. Isso mudou bastante. Por isso que, para entender tudo isso, você tem que fazer a divisão. O culto é quando humanos se reúnem para prestar atenção a uma divindade. Liturgia é a sequência com que se faz aquele tipo de culto. E o serviço são os movimentos dentro e fora daquela cerimônia. Agora vem uma crítica. Nós estamos vivendo hoje o período Barroco II. Por quê? O Barroco diz, não, está muito arcaico esse negócio, vamos jogar glamour, vamos pôr tempos suntuosos, grandes concertos, Vivemos hoje a época do sucesso pastoral, tem que ter sucesso, tem que romper, tem que crescer, tem que ser a maior igreja, tem que ter o melhor coral, a melhor banda, o melhor grupo, a melhor firula. Nada contra você ser bom no que você faz, ser profissional. Eu sou contra tomar o lugar daquilo que era para ser, a simplicidade de um Cristo numa mesa com algumas pessoas, uma palavra, uma oração, ação de graça, partir do pão e um hino. Era isso, a simplicidade do Evangelho. Não vamos deixar de ser o que somos, do que podemos oferecer de melhor, mas não podemos esquecer da simplicidade também. Falou?